Ele conquistou o impossível. Da infância marcada pelo ferro e pelo sangue, Kratos ascendeu ao trono dos deuses, coroado como o novo deus da guerra. Mas o poder não lhe trouxe paz. Trouxe apenas ecos de suas tragédias, lembranças que nem mesmo a divindade poderia apagar. No caminho, enfrentou não apenas inimigos, mas memórias. E foi em Ghost of Sparta que a dor mais íntima ressurgiu, revelando ao guerreiro cicatrizes que nem o tempo ousou curar. Ainda assim, sua fúria o guiava. Em God of War, a traição de Zeus acendeu a chama de uma guerra divina. O Olimpo, antes intocável, agora tremia diante da promessa de vingança do fantasma de Esparta. E quando a fúria encontrou seu auge, em God of War 3, não havia mais barreiras, não havia mais deuses intocáveis. Um a um os tronos foram despedaçados, até que o próprio Olimpo ruísse diante de sua ira. Essa não é apenas a história de batalhas, mas da queda de um panteão inteiro, pelas mãos de um homem amaldiçoado por deuses e lembrado pelos mortais. E antes de continuarmos essa jornada pela lenda de Kratos, preciso pedir algo a você. Mais de 90% das pessoas que assistem aos vídeos aqui no Narrador de Histórias ainda não são inscritas. A sua inscrição é extremamente importante para que possamos continuar trazendo essas narrativas épicas. Então se inscreva agora e fortaleça essa comunidade. E quero que você participe também. Comente aí embaixo qual é a cidade de onde você está assistindo. Vai ser incrível ver até onde ecoa a fúria e a mitologia de Kratos pelo Brasil. Surge o novo deus da guerra. Após a torrente de fúria que consumiu Ares, o fantasma espartano Kratos ascendeu a um novo e aterrador patamar. A ele foi concedido o título de novo deus da guerra, um manto forjado em violência e adornado com o sangue de seu predecessor. No entanto, a divindade não trouxe a paz, tampouco apagou as manchas de seu passado. Em vez disso, a grandiosidade de seu novo lar no Monte Olimpo serviu apenas para intensificar a solidão e o isolamento de sua alma atormentada. Por uma década, Kratos reinou. Em seu domínio de conflito, um soberano amargurado e isolado. Ele se sentia como um estranho entre os imortais, um ser de natureza brutal e implacável que os outros deuses não conseguiam compreender ou aceitar. Sua nova posição, que deveria ser a culminação de seu poder, era na verdade uma prisão de ouro. Essa busca infrutífera por um propósito maior o levou a uma profunda frustração, uma força motriz que o impulsionou a buscar respostas por conta própria. A inabilidade dos deuses em lidar com o sofrimento de Kratos ou em oferecer qualquer caminho para a paz acabou por plantar a semente da rebelião em seu coração. A ironia era cruel. A mesma divindade que o elevou a um patamar de poder inigualável falhou em apagar suas dores. Esse fracasso não apenas manteve Kratos em um estado de tormento perpétuo, mas também o impulsionou a trilhar um caminho cada vez mais agressivo e temerário. A falha fundamental dos deuses em compreendê-lo ou em lhe dar qualquer tipo de alívio transformou a busca de Kratos por redenção em uma cruzada de vingança. O novo deus da guerra, uma criação do Olimpo, se tornaria a maior ameaça à sua existência. Ele não estava mais apenas buscando alívio, mas ativamente buscando a aniquilação daqueles que, por sua arrogância e indiferença, o deixaram sozinho e sem propósito. Sua ascensão foi o prelúdio de sua maior campanha de destruição. Em seu novo e vazio trono divino, Kratos encontrou-se enredado em uma teia de tormento que nenhuma glória ou poder poderia desfazer. Os pesadelos de seu passado, incansáveis e brutais, eram a única companhia que ele tinha. A cada noite, as imagens daquele dia fatídico em que as lâminas do caos, guiadas por sua própria fúria cega, ceifaram a vida de sua família, retornavam com uma vividez aterradora. Kratos revivia o momento em que se virou contra Lisandra e Calíope, um ato de desespero e engano que manchou sua alma para sempre. Ele gritava, acordando de repente em seu leito divino, apenas para descobrir que as memórias eram tão reais quanto o ar que respirava. A promessa de redenção feita pelos deuses, a esperança de que suas memórias pudessem ser apagadas, provou ser uma mentira cruel.
Kratos havia servido ao Olimpo por uma década, buscando apagar as chamas do inferno que ardiam em sua mente. Mas a cada dia que passava, o fogo se intensificava. O ato de matar sua própria carne e sangue era o pesadelo que se recusava a ir embora. O eco de um grito de dor que se repetia em sua mente e coração. Era a sua punição eterna. Um lembrete constante de que o poder não podia curar a culpa. O trono, as honras e o título de Deus da guerra eram irrelevantes. Eles não podiam comprar o sono ou a paz que ele tanto ansiava. Kratos se tornou um prisioneiro de sua própria mente, uma alma atormentada que vagava por um Olimpo silencioso, sempre à espera do próximo pesadelo, sempre revivendo a tragédia que o definiu. A ausência de paz era sua nova realidade, uma sentença de solidão perpétua que nenhuma batalha poderia vencer e nenhuma vitória poderia apagar. O peso desses pesadelos foi o combustível que alimentou sua fúria e o impulsionou para uma jornada que mudaria o destino do mundo, mas que jamais lhe daria o descanso que ele buscou. Este novo deus da guerra, um ser forjado no cadinho da destruição absoluta, encontrou-se um pária dentro do próprio panteão que servia. As divindades olímpicas, ancestrais e imersas em sua intrincada teia de poder e intriga, encaravam Kratos com um olhar mais frio que o abismo mais profundo. A desconfiança fermentava em seus corações, uma suspeita venenosa, nascida de sua ferocidade indomável e de seu apetite insaciável por conflito. Eles viam não um campeão, mas uma besta mal contida, um arauto do caos, cuja mera presença ameaçava sua ordem precária. O ressentimento fervilhava sob suas fachadas divinas, pois Kratos havia ascendido, desafiando a hierarquia estabelecida, provando que até um deus poderia cair diante da ira mortal. Ele era um lembrete, constante e perturbador de suas próprias vulnerabilidades, uma anomalia que eles não podiam plenamente abraçar nem verdadeiramente controlar. Uma década. 10 longos anos de serviço implacável aos deuses olímpicos se passaram. Kratos, o espectro de Esparta, era a espada afiada do Olimpo, seu punho de ferro que subjugava inimigos e impunha a vontade divina. Em cada batalha sangrenta, em cada conquista brutal, ele carregava a esperança, um fio tênue e desesperado de que a lealdade e o derramamento de sangue aplacariam sua culpa, que os deuses, em sua infinita sabedoria e poder, cumpririam a promessa tácita de perdão e esquecimento. Ele desejava que suas memórias fossem varridas, que a dor fosse extinta. Contudo, os pesadelos persistiam, inabaláveis. As súplicas de sua família ecoavam em sua mente como um lamento eterno. A promessa dos deuses, fosse ela explícita ou meramente uma fantasia forjada em seu desespero, revelou-se vazia, uma mentira divina. O isolamento e a desconfiança que os outros olímpicos nutriam por ele apenas aprofundavam seu tormento, reafirmando sua percepção de ser uma ferramenta, um monstro útil, mas nunca um igual, nunca perdoado. Essa falha monumental dos deuses em oferecer qualquer forma genuína de redenção ou paz não apenas aprisionou Kratos em um inferno pessoal, mas também acendeu uma chama de rebelião em seu coração. A busca infrutífera por alívio, a constatação da impotência ou hipocrisia divina, empurrou-o para um caminho de autodeterminação. Ele buscaria suas próprias respostas, sua própria forma de cessar a dor. Aquele que deveria ser o guardião do Olimpo, devido à incapacidade dos próprios deuses de lidar com seu sofrimento de maneira justa, tornou-se, ironicamente, a força implacável que um dia os derrubaria. As manipulações e as promessas não cumpridas teceram a teia da ruína divina, expondo a fragilidade de um sistema construído sobre a tirania e a ilusão. Essa busca infrutífera por uma redenção que os deuses se mostraram incapazes ou talvez indispostos a conceder, corroeu lentamente a pouca paciência que Kratos ainda possuía. A cada noite sem sono, a cada visão que se repetia com uma clareza hedionda, a frustração de Kratos se aprofundava, transformando-se em uma semente amarga de rebelião. O que antes era obediência tornou-se questionamento. O que era subserviência transformou-se em um desafio aberto à autoridade divina.
a falha fundamental dos olímpicos em honrar sua promessa de perdão não apenas manteve o fantasma de Esparta acorrentado a um tormento perpétuo, mas também o impulsionou, inexoravelmente, a buscar suas próprias respostas, seu próprio alívio. Esse caminho autodeterminado o conduziria a ações cada vez mais imprudentes e agressivas, gestos de desobediência que, embora nascidos de um sofrimento profundo, o colocariam em um curso de colisão inevitável com o próprio Olimpo. A incapacidade intrínseca, ou talvez a hipocrisia calculada, das divindades em remediar a culpa de Kratos, em vez de oferecer um caminho genuíno para a paz interior, acabou por forjar a própria força que um dia os derrubaria. Este cenário expôs uma falha sistêmica, uma fissura profunda na própria fundação do sistema divino. As manipulações dos deuses, suas promessas vazias e sua negligência para com o sofrimento de seus próprios servos mais poderosos não geraram lealdade ou cura, mas sim uma força destrutiva sem precedentes. Kratos, outrora um peão em seu grande jogo de poder e manipulação, começava a se erguer, impulsionado pela fúria de uma década de enganos, tornando-se a personificação do fracasso divino e o arauto de sua ruína iminente. A semente da rebelião havia sido plantada, e suas raízes se aprofundavam no solo fértil da desilusão e do ódio. A busca pelo passado. Em meio ao luxo e à solidão de seu trono, a mente de Kratos era um campo de batalha incessante. Assombrado por visões perturbadoras e sussurros do passado, ele se viu novamente compelido a uma busca que transcendia a glória de suas conquistas e os deveres de seu título divino. A necessidade de entender suas verdadeiras origens, de desenterrar as raízes de sua dor e fúria, tornou-se mais urgente do que qualquer guerra a ser travada. Apesar de todas as advertências e do desaconselhamento explícito de Atena, a voz da razão que tentava manter a ordem no Olimpo, Kratos tomou sua decisão. Sua jornada não seria uma missão designada pelos deuses, mas uma empreitada pessoal, guiada pela desesperada necessidade de respostas. Ele partiu, deixando para trás o Olimpo e suas intrigas em direção à lendária cidade submersa de Atlântida. O templo de Poseidon, outrora um local de reverência, era agora o ponto de partida para sua expedição ao passado. Kratos acreditava que, nas profundezas daquela civilização perdida, ele encontraria a chave para desvendar o mistério de seu tormento. A promessa dos deuses de apagar suas memórias, que se provou uma mentira, foi o catalisador para essa nova jornada. Kratos se convenceu de que, se os deuses não o ajudariam, ele mesmo seria o arquiteto de sua própria salvação. Ele seguiria o rastro de suas lembranças fragmentadas e das visões que o assombravam, custasse o que custasse. Essa decisão marcava não apenas o início de uma nova aventura, mas também o aprofundamento de sua desconfiança para com o panteão, um passo fatal em direção à sua futura rebelião. Uma busca por suas origens, por aquilo que o moldou, era o único caminho que se abria diante de sua alma perturbada. Sua jornada o levou a um reino de mitos e mistérios, a uma maravilha oculta sob as ondas, a lendária cidade submersa de Atlântida. O colossal templo de Poseidon, outrora um farol de poder e glória, jazia agora em silêncio aquático, um monumento à efemeridade da grandiosidade. Adentrando seus corredores encharcados e câmaras afundadas, Kratos confrontou não apenas os perigos aquáticos, mas também os fantasmas de seu próprio ser. No coração desolado dessa metrópole afogada, em meio às ruínas silenciadas, ele fez uma descoberta que abalaria os alicerces de sua existência. Sua mãe, Calisto, definhando em seus últimos instantes de vida. O reencontro foi um sopro gelado de tragédia e revelação. Com a voz fraca e marcada pela dor e pela iminência da morte, Calisto desvendou segredos há muito enterrados, lançando luz sobre as sombras que obscureciam a memória de Kratos. Ela revelou que seu irmão Deimos, aquele que Kratos acreditava há muito estar morto, não havia perecido. Deimos estava vivo, aprisionado nas profundezas sombrias do domínio da morte, um refém das forças que governam o véu final da existência. Esta notícia, por si só,
teria sido suficiente para incendiar a fúria e a determinação de Kratos, mas Calisto tinha mais. A sussurrar antes de seu derradeiro suspiro. Com um esforço final, a mãe moribunda insinuou a verdadeira natureza do pai de Kratos, um segredo de imenso peso e poder. Seu progenitor não era um mero mortal. Ele era um deus. Contudo, a morte já a reclamava com voracidade, e as palavras se recusavam a sair de seus lábios. O nome do Pai Divino permaneceu um mistério indizível, um enigma final, antes que Calisto sucumbisse à escuridão eterna. As revelações de Atlântida, a existência de um irmão, perdido e a sombra de uma paternidade divina, acenderam uma nova chama na alma de Kratos. Sua busca por paz transformava-se agora em uma caça implacável pela verdade. Um caminho que o levaria ainda mais fundo nos segredos do Olimpo e nas profundezas do sofrimento. Uma notícia que penetrou a armadura de sua fúria e abalou a fundação de sua existência. O irmão que ele acreditava ter perdido para a morte na infância, Deimos, estava, na verdade, vivo. Esta revelação, mais chocante do que qualquer batalha que ele já tivesse travado, desenterrou uma dor antiga e plantou uma nova e desesperada esperança em seu coração. A memória de seu irmão, uma ferida há muito cicatrizada, foi rasgada novamente, mas desta vez, a possibilidade de um reencontro se tornava um farol em sua escuridão. Essa notícia transformou a jornada de Kratos. O que começou como uma busca por respostas sobre seu próprio passado e o tormento de sua alma, evoluiu para uma missão de resgate. Impulsionado por um senso de culpa e a necessidade de reparar o que ele sentia ser uma falha de sua parte, Kratos abandonou sua exploração em Atlântida. A revelação de que Deimos estava aprisionado em um local tão temido quanto o domínio da morte, um reino de desespero e punição, acendeu uma nova chama em Kratos. Sua determinação se tornou inabalável, e o medo de falhar novamente o impulsionou com uma força que transcendia sua raiva habitual. Ele já não buscava apenas a paz para si mesmo, mas a salvação para seu irmão. Essa nova missão trouxe um novo significado à sua existência, um propósito que não estava ligado a deuses ou vingança, mas à lealdade e ao amor de um laço familiar há muito tempo perdido. A simples notícia da sobrevivência de Deimos forçou Kratos a confrontar o que restava de sua humanidade. Ele se viu pela primeira vez em muito tempo agindo não por fúria, mas por um impulso protetor. A jornada para o domínio da morte se tornou um rito de passagem, um teste de sua força e determinação. A notícia de Deimos vivo não era apenas uma revelação. Era um chamado, um destino que ele deveria enfrentar para provar a si mesmo, e não aos deuses, que ele era mais do que apenas um assassino. A existência de seu irmão era a prova de que nem tudo em sua vida havia sido destruído pela tragédia, e ele se tornou obcecado em recuperá-lo, custasse o que custasse. Na mesma revelação que trouxe a notícia de Deimos, uma outra verdade foi apenas insinuada, mas ressoou com a força de um trovão na mente de Kratos. A informação de que seu pai era um deus, um mistério não solucionado, plantou uma semente de incerteza em sua alma já tumultuada. As palavras vieram incompletas, um enigma que ele foi forçado a decifrar sozinho. Quem, dentre o panteão do Olimpo, seria o responsável por sua criação? Essa pergunta pairava sobre ele, uma nova e perturbadora dimensão de seu tormento. Essa revelação não trouxe respostas, mas sim mais dúvidas. Kratos, que sempre se viu como um mortal amaldiçoado, um mero peão nas maquinações dos deuses, agora era confrontado com a possibilidade de ter um elo direto com o poder que tanto odiava. A ironia era cruel. Sua vida de dor e sofrimento, suas lutas e sua ascensão poderiam ser o resultado de uma linhagem divina que ele sequer compreendia. Essa dúvida sobre sua origem o levou a questionar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e seu lugar no mundo. O mistério de sua paternidade tornou-se uma nova e obsessiva busca. Ele não apenas queria encontrar seu irmão, mas também desvendar a identidade de seu pai, o Deus que o abandonou e que de alguma forma contribuiu para sua tragédia. Essa insinuação, essa pequena peça de informação, transformou sua jornada.
A vingança, que antes era focada em Ares, e o desejo de resgate, agora direcionado a Deimos, ganharam uma nova camada de profundidade e ódio. Kratos se perguntava se seu pai, o deus desconhecido, teria alguma responsabilidade por sua vida miserável e se a vingança deveria, no final das contas, ser direcionada a ele. Impulsionado por uma nova e desesperada esperança, Kratos iniciou sua descida ao tenebroso domínio da morte, um reino de escuridão e desespero onde as almas dos condenados vagavam. Esta jornada não era uma simples passagem para outro local, mas uma expedição ao coração de sua própria tragédia. A cada passo que dava, ele se afundava mais nas camadas de seu passado, revivendo as dores e as perdas que o haviam moldado em sua fúria. A busca por seu irmão, Deimos, era agora a única força que o movia, um farol em sua escuridão interior. O caminho para o domínio da morte foi uma tortura silenciosa. O ambiente era um reflexo de sua própria alma, um vazio gélido e sem vida. Ele sentia o peso de seus pecados e das vidas que ceifou. Mas pela primeira vez em muito tempo, sua missão não era sobre vingança ou poder. Era sobre a redenção de um laço familiar, a tentativa de resgatar a única parte de sua vida que, de alguma forma, parecia ter sido poupada da destruição completa. A dor que o impulsionava era diferente. Não era a fúria cega, mas a culpa por ter falhado em proteger seu irmão na infância e a determinação de não falhar novamente. Cada obstáculo que Kratos enfrentava nessa jornada era um lembrete das barreiras que ele havia construído ao longo dos anos para proteger-se de sua própria dor. A descida era tanto física quanto mental, um mergulho em suas memórias mais profundas e dolorosas. Ele se lembrava daquele dia fatídico, da tentativa desesperada de salvar seu irmão e da cicatriz em seu rosto que era o único resquício daquela falha. Kratos se sentia em uma corrida contra o tempo, temendo que seu irmão, após tanto tempo, pudesse não mais reconhecê-lo. A jornada era, portanto, mais do que uma simples viagem para um reino sombrio. Era um teste final de sua humanidade. Sua missão de resgate era uma promessa silenciosa, um juramento de que ele faria o impossível para trazer seu irmão de volta, custasse o que custasse. No cerne da tragédia, que viria a moldar o destino de Kratos, jazia uma profecia sombria, proferida por um oráculo esquecido, cujas palavras ecoaram pelos salões do Olimpo, semeando o terror entre os deuses. A revelação era clara e aterradora. A queda da majestosa morada divina viria pelas mãos de um guerreiro mortal marcado, uma sentença de aniquilação pendurada como uma espada sobre suas cabeças imortais. Zeus, o pai dos deuses, e Ares, o então deus da guerra, consumidos por uma paranoia ancestral e o medo de serem destronados assim como haviam feito com seus próprios pais, buscaram identificar o arauto dessa catástrofe. Seus olhos caíram sobre Deimos, o irmão mais novo de Kratos, ainda uma criança, mas já portador de distintivas marcas de nascença, que os deuses, em sua arrogância e terror, interpretaram como o selo da profecia. De acordo com a visão distorcida do Olimpo, seria Deimos o instrumento de sua ruína. Movidos por um temor egoísta e brutal, Ares desceu sobre Esparta, invadindo a infância inocente de Deimos. Diante dos olhos horrorizados de Kratos, seu irmão foi arrancado de seu lado, levado para um destino de tormento no domínio da morte. Kratos, um jovem guerreiro, mas já possuidor de uma fúria inata, tentou desesperadamente intervir, confrontando o poderoso Ares. No entanto, sua bravura infantil era impotente contra a força divina. No embate, Ares desferiu um golpe brutal, marcando Kratos com uma cicatriz profunda sobre o olho direito, um lembrete físico e doloroso de sua falha em proteger seu irmão. A ferida não era apenas um rasgo na pele, mas um talho na alma, inaugurando uma era de culpa e desamparo. A dor e a raiva se entrelaçaram na alma de Kratos, forjando uma resolução inabalável. Em um ato de luto, desafio e uma homenagem sombria ao irmão arrancado, Kratos gravou em sua própria pele uma marca vermelha idêntica às marcas de nascença de Deimos, estendendo-a por seu olho ferido até o torso. Este gesto, inicialmente, um tributo à memória do irmão sequestrado,
e um símbolo de sua solidariedade, inadvertidamente selou seu próprio destino. Aquele que se tornaria o flagelo dos deuses, o fantasma de Esparta, não nasceria com as marcas, mas as abraçaria em uma escolha visceral. A tatuagem não era apenas uma identificação, mas uma declaração. Kratos, o guerreiro espartano, havia se tornado o próprio guerreiro marcado da profecia, o catalisador da queda divina, impulsionado por uma ferida que transcendia a carne, uma dor que reverberava através do tempo, agora direcionando seus passos para o reencontro com o irmão, nas profundezas esquecidas do domínio da morte. Impulsionado pela revelação dolorosa e desesperada de sua mãe moribunda, Calisto, Kratos mergulhou nos abismos sombrios e esquecidos do domínio da morte, um reino onde a esperança se desintegra e os ecos do sofrimento são eternos. A jornada até este lugar profano não era apenas uma busca por seu irmão perdido, mas também uma travessia através dos recantos mais sombrios de sua própria memória, desenterrando traumas sepultados sob anos de fúria e vingança. A visão do sequestro brutal de Deimos, ainda criança, ressurgiu com nitidez assombrosa. Kratos, um jovem espartano, tentara desesperadamente impedir Ares, a divindade da guerra que ele mais tarde viria a derrubar, de arrancar seu irmão de seus braços. Naquela luta desigual, Kratos fora ferido, uma cicatriz permanente em seu olho direito, o selo de sua impotência e da injustiça imposta pelos deuses. Em uma homenagem sombria, um juramento silencioso de lealdade e dor, Kratos tatuara seu corpo com uma marca vermelha idêntica à de seu irmão, uma mancha que o batizaria como o temível fantasma de Esparta, um presságio de seu próprio destino como o destruidor do Olimpo. E então, no coração da desolação, o impensável aconteceu. Kratos e Deimos, separados por décadas de tormento, finalmente se reuniram no abismo do domínio da morte. A face de Deimos, marcada pela prisão e pelo sofrimento, refletia uma mistura de surpresa, incompreensão e talvez um ódio endurecido pelos anos de cativeiro. A princípio, Deimos, cativo e corroído pela solidão, relutou em aceitar a presença de seu irmão, incapaz de perdoar o abandono que sentia. Contudo, a urgência da situação e a ameaça iminente que pairava sobre ambos eram inegáveis. No ápice daquele reencontro agridoce, os irmãos espartanos se viram diante da personificação de sua desgraça. Thanatos, o deus da morte, o carcereiro implacável que mantinha Deimos em seu domínio. Era um confronto inevitável. Diante da ameaça comum, a relutância inicial de Deimos cedeu. Forjando uma aliança forçada pelo sangue e pela necessidade de sobrevivência, Kratos e Deimos, dois fantasmas da guerra, uniram suas forças contra o Senhor da Morte, preparando-se para um embate que decidiria não apenas seus destinos, mas também a fragilidade dos laços familiares em um mundo governado pela crueldade divina. Seu desprezo pelos mortais, e mesmo pelos deuses menores, era palpável. A iminência de um inimigo tão absoluto eclipsou a discórdia fraterna. O grito de Thanatos, a promessa de aniquilação para ambos os filhos de Esparta, foi o catalisador que forjou uma aliança forçada. Em um instante de rara clareza, Deimos viu em Kratos não o traidor, mas o guerreiro implacável que ele sempre foi, agora lutando para libertá-lo da escuridão. A relutância de Deimos se dissipou em face da ameaça existencial. Com um rugido uníssono, os irmãos espartanos, um deus da guerra e um guerreiro forjado no inferno, lançaram-se contra o deus da morte. Kratos, empunhando as lâminas de Atena, atacava com a fúria divina, enquanto Deimos, com as correntes de seu cativeiro transformadas em armas, liberava a agressão brutal acumulada em anos de sofrimento. Era uma sinfonia macabra de aço e sangue, uma dança de irmãos unidos por um ódio comum contra a força que os havia separado. O poder de Kratos, alimentado pela esperança de redenção fraterna, combinava-se com a selvageria desesperada de Deimos. Juntos, eles eram uma força imparável, uma rajada de violência que fazia o próprio domínio da morte tremer. Golpes divinos e estocadas furiosas cortavam a carne espectral de Thanatos, mas o deus da morte não cedia facilmente. Ele era a própria finalidade.
e sua retaliação era implacável, lembrando-os a cada ataque que a batalha contra o destino era a mais cruel de todas. Essa união temporária era um vislumbre do que poderia ter sido. Um pacto de sangue contra a escuridão que, lamentavelmente, estava fadado a um desfecho tão trágico quanto sua origem. A luta foi titânica, um embate entre a fúria espartana e o poder gélido de uma divindade primária. Deimos, enfraquecido por anos de cativeiro e tortura no domínio da morte, lutava com a bravura de um verdadeiro espartano, sua lealdade recém-descoberta ao irmão irradiando em cada golpe. Kratos, por sua vez, lutava com a força de um deus e a raiva acumulada de uma década de pesadelos e promessas não cumpridas. Contudo, a balança do combate pendeu em favor da divindade da morte. No auge do confronto brutal, Thanatos, em um ato de crueldade calculada, ceifou a vida de Deimos diante dos olhos de Kratos. A cena foi um golpe devastador, uma ferida que rasgou a alma do fantasma de Esparta de uma forma que poucas outras haviam feito. O irmão que Kratos havia desesperadamente buscado, cuja existência representava uma última âncora para sua humanidade, jazia sem vida. A ira de Kratos, que antes ardia como uma fornalha, explodiu em um incêndio incontrolável, varrendo qualquer vestígio de compaixão ou razão que pudesse restar em seu ser. Em um acesso de fúria cega, alimentada pela perda irreparável e pelo ódio renovado, Kratos desferiu golpes com uma brutalidade sem precedentes, desmantelando Thanatos com uma selvageria que superava até mesmo a sua vingança contra Ares. O deus da morte tombou, despedaçado pelas mãos de um Kratos transformado, mas a vitória não trouxe consolo. A morte de Deimos foi o catalisador final, o evento que cimentou o ódio de Kratos pelos deuses de forma irrevogável. A profecia do guerreiro mortal marcado que derrubaria o Olimpo, outrora temida e mal interpretada pelos deuses ao sequestrarem Deimos, tornou-se uma profecia autocumprida por meio de suas próprias ações. Ao tentar evitar o destino, eles o criaram. Com a perda de Deimos, Kratos perdeu a última esperança de um elo com seu passado, a possibilidade de um futuro diferente de dor e vingança. Sua busca, que começou com um desejo de perdão e alívio dos pesadelos, metamorfoseou-se em uma cruzada implacável. Não mais buscava apenas ser livre da culpa, mas agora buscava a aniquilação total e sistemática de todos os que habitavam o Olimpo, aqueles que haviam infligido tanto sofrimento à sua linhagem. O deus da guerra agora desejava a destruição absoluta, e o Olimpo tremia. A história, em sua infinita ironia, revela que os maiores arquitetos da tragédia são, muitas vezes, as próprias vítimas. No caso dos deuses do Olimpo, sua queda não foi apenas o resultado da fúria de um mortal, mas a consequência de suas próprias ações. Movidos por um medo profundo e ancestral, eles agiram para evitar um futuro que previam, mas, ao fazê-lo, criaram a exata força que os destruiria. A profecia sobre a ruína divina, que deveria ser evitada, tornou-se um destino autoimposto. No auge de sua paranoia, os deuses identificaram em uma criança, Deimos, a potencial ameaça. Suas marcas de nascença, interpretadas como sinais do guerreiro que os derrubaria, selaram seu destino. A intervenção divina, sob a liderança de Ares e Zeus, foi um ato de prevenção brutal. Eles sequestraram a criança, tentando remover o perigo antes que ele se concretizasse. Este ato de violência preventiva, no entanto, teve uma consequência inesperada. Ao tentar proteger seu irmão, o jovem Kratos foi ferido, e em sua dor e luto, ele tatuou em sua própria pele as marcas que simbolizavam a tragédia. Ele se tornou o Fantasma de Esparta, um símbolo de sua fúria e seu ódio crescente. Sem que os deuses soubessem, eles haviam transferido a profecia. O guerreiro que temiam não era Deimos, mas Kratos, o mortal que por sua própria mão assumiu o manto da maldição divina. O medo dos deuses, manifestado em suas ações cruéis e precipitadas, não extinguiu o destino. Ele apenas o catalisou. Em um paradoxo terrível, eles não apenas criaram seu próprio destruidor, mas também o nutriram com cada ato de traição e manipulação. A
A intervenção divina destinada a salvar o Olimpo garantiu sua aniquilação. A queda do panteão não foi um acidente, mas um inevitável resultado de sua própria arrogância e falibilidade. A vingança contra o Olimpo. Após ascender ao trono do Olimpo, Kratos não abandonou suas raízes espartanas. Em vez de adotar a postura diplomática e serena dos outros deuses, ele usou seu novo poder para impulsionar a glória de sua terra natal. Sob a liderança do novo deus da guerra, os exércitos de Esparta se tornaram uma força imparável. Eles marchavam de vitória em vitória, conquistando cidades e reinos com uma brutalidade e eficiência que honravam seu patrono. As conquistas de Esparta sob a tutela de Kratos eram uma extensão de sua própria natureza implacável. Ele se tornou o general supremo de uma campanha de expansão sem precedentes, guiando seus guerreiros em batalhas que pareciam impossíveis. A glória espartana não era mais apenas uma questão de honra, era uma manifestação do poder de Kratos. Sua fúria pessoal se refletia na disciplina e na força de cada soldado, tornando-os uma arma de destruição em massa. Kratos liderava pessoalmente as campanhas, descendo do Olimpo para lutar ao lado de seus compatriotas. Sua presença em campo de batalha era um catalisador para a fúria e o sucesso dos espartanos. Ele não era apenas um general, mas uma divindade guerreira, cujas vitórias consolidavam seu poder e espalhavam o terror entre seus inimigos. As conquistas de Esparta, por mais grandiosas que fossem, não eram o fim de sua jornada. Elas eram o combustível para a fúria do novo deus da guerra. Essas vitórias serviram como uma forma de validação para Kratos, uma maneira de provar a si mesmo que sua ascensão não foi em vão. As conquistas militares se tornaram um vício, uma distração temporária de seus tormentos internos. A cada nova cidade subjugada, a cada novo reino conquistado, Kratos sentia um breve alívio, uma falsa sensação de propósito. No entanto, o preço de sua busca incessante por conquistas militares seria alto, pois o sucesso de Esparta logo chamaria a atenção daqueles que viam seu poder como uma ameaça. Cada vitória, cada grito de guerra, cada pilha de corpos era um eco da sua dor incessante e um desafio velado à ordem estabelecida. Os deuses do Olimpo, que já o observavam com desconfiança e uma ponta de ressentimento desde sua chegada, viam agora em Kratos não um aliado, mas uma ameaça crescente. Sua implacável natureza, sua sede insaciável por conflito, superava até mesmo a ferocidade de Ares, seu predecessor. Kratos não lutava por eles. Parecia lutar contra o mundo, um furacão divino sem lealdade ou limites. Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, estratégica, foi a primeira a sentir o peso da perturbação. Seus avisos a Kratos eram constantes, um apelo à moderação, à compreensão das consequências cataclísmicas de suas ações. Ela via o perigo inerente na brutalidade desenfreada de Kratos, pressentindo que sua fúria irrefreável acabaria por desequilibrar a própria fundação do Olimpo. No entanto, suas palavras, carregadas de prudência, ricocheteavam na armadura de sua obstinação. A mente de Kratos estava enclausurada em sua própria dor, incapaz de discernir a verdade por trás dos alertas divinos, vendo neles apenas mais uma forma de controle. Zeus, o patriarca soberano do panteão, assistia à escalada de Kratos com uma apreensão que se transformava rapidamente em ira gelada. O rei dos deuses carregava o fardo de um passado sombrio, tendo usurpado o trono de seu próprio pai, Cronos. Essa memória ancestral gerava um medo paranoico de ser deposto, de que a história se repetisse. Em Kratos, ele via não apenas um deus da guerra, errático, mas um eco perturbador de sua própria juventude violenta, um potencial usurário de seu poder. As conquistas de Kratos, que deveriam servir ao Olimpo, eram conduzidas com um desprezo arrogante pela autoridade divina, transformando-se em um desafio pessoal à soberania de Zeus. A crescente insubordinação de Kratos, sua indiferença às consequências de sua fúria e a persistente desobediência aos conselhos de Atena forçaram a mão de Zeus. A paciência divina se esgotou. A ira, alimentada
Pelo medo antigo de um filho que poderia se voltar contra o pai, solidificou-se em uma convicção terrível. Kratos havia se tornado um risco inaceitável. O Olimpo não podia permitir que tal força destrutiva agisse sem controle. A ameaça não era apenas externa, era interna. Um câncer que, se não extirpado, consumiria a todos. A decisão, embora drástica, parecia, na mente de Zeus, a única solução para preservar seu reinado e a própria existência do panteão. A intervenção se tornou inevitável e o palco estava montado para a traição que mudaria para sempre o destino dos deuses. Zeus, o soberano do Olimpo, observava seu filho adotivo com uma mistura de receio e fúria. Não tardou para que sua mente maquiavélica concebesse um plano para pôr fim à ameaça que Kratos representava. Ele orquestrou um ataque à gloriosa cidade de Rhodes, animando o colossal titã de bronze para semear a destruição. Astutamente, Zeus enganou Kratos, persuadindo-o a infundir seus recém-adquiridos poderes divinos na lendária Lâmina do Olimpo, uma arma forjada para aniquilar os titãs. Kratos, crendo estar salvando a humanidade e reafirmando seu domínio, obedeceu. Cada golpe da lâmina, cada descarga de energia divina, drenava a essência de sua deidade, deixando-o vulnerável, mas vitorioso. No entanto, a vitória era uma miragem cruel. No exato instante em que Kratos se viu enfraquecido, despojado da maior parte de seu poder, Zeus revelou sua verdadeira face. O rei dos deuses, em um ato de traição tão frio quanto o mármore do Olimpo, apunhalou Kratos com a própria lâmina do Olimpo, a arma que ele mesmo havia esvaziado de seu poder. A lâmina, agora imbuída com a malícia de Zeus, penetrou fundo no corpo do deus da guerra, roubando-lhe a vida e condenando-o ao submundo. Este não foi um simples golpe fatal. Foi um ponto de ruptura, um abismo intransponível entre Kratos e o panteão que ele jurara servir. A dor física se mesclou com a humilhação e a fúria, solidificando seu ódio por cada ser divino que habitava o Monte Olimpo. A traição de Zeus não nasceu da maldade gratuita, mas de um medo ancestral, profundamente enraizado em sua própria história. Ele havia derrubado seu pai, Cronos, selando um ciclo vicioso de patricídio e paranoia no panteão. Em Kratos, ele via não apenas um filho rebelde, mas o eco de sua própria juventude violenta, a profecia de sua própria queda. O espectro de Kratos, o deus da guerra, ascendendo para destroná-lo, era um pavor que Zeus não podia permitir que se concretizasse. Sua ação, embora infame, era uma tentativa desesperada de quebrar uma maldição, ou talvez, ironicamente, de perpetuá-la de uma forma nova e mais terrível. A queda de Kratos não seria o fim, mas sim a ignição de uma vingança que consumiria o próprio Olimpo. Mas no limiar da aniquilação, a escuridão abriu-se e uma força colossal interveio. Emergiu das profundezas do próprio Tártaro a figura imponente da titã Gaia. Seu corpo maciço, outrora a própria terra, agora pulsava com uma energia ancestral e um ódio milenar. Ela era a testemunha silenciosa das eras, e em Kratos via não apenas um campeão caído, mas a fagulha de uma retribuição que há muito desejava. Gaia, a encarnação primordial da Terra, mantinha uma aversão visceral pelos deuses olímpicos, que haviam aprisionado seus filhos titãs e usurpado seu poder. Naquele momento crítico, ela ofereceu a Kratos uma tábua de salvação, uma oportunidade única para ressurgir das cinzas da traição e redefinir seu próprio legado. Não era um resgate por compaixão, mas um pacto forjado no fogo da vingança mútua. Eu te ajudarei a destruir Zeus, ressoou a voz profunda de Gaia, uma promessa que ecoava a ambição de Kratos e acendia a chama de sua fúria renovada. Ele não seria apenas salvo, ele seria empoderado, transformado em um instrumento de cataclismo. O objetivo de Kratos era claro, audacioso e terrivelmente perigoso. Ele não buscaria apenas vingança pela morte que sofrera. Ele desejava mais. Ele planejava retornar ao momento exato de sua traição, ao instante em que Zeus, com a lâmina do Olimpo, o apunhalou. Kratos almejava evitar aquela humilhação, reescrever aquele capítulo de sua queda e confrontar o rei do Olimpo em pé de igualdade, ou talvez com uma vantagem ainda maior.
A ressurreição impulsionada pelo rancor de Gaia transformou-o de uma vítima em um predador com um plano meticuloso, forjando uma aliança profana que abalaria os alicerces do cosmos. A promessa de Gaia não era apenas vida, mas a chave para desfazer o indizível, para moldar o tempo e garantir que o destino dos deuses, de uma vez por todas, seria selado por suas próprias mãos. A oferta de Gaia não era uma súplica, mas um pacto forjado na escuridão. Os deuses te traíram, espartano. Eu também fui traída. Juntos derrubaremos Zeus e todo o seu panteão de deuses arrogantes. Para Kratos, humilhado e com a fúria em seu âmago clamando por vingança, a proposta da Titã era a única senda à frente. Aquela aliança, nascida da traição e do desespero, selou o destino do Olimpo. Kratos não seria mais um peão nas mãos dos deuses. Ele seria a arma forjada pela ira de um titã, o instrumento de uma vingança que transcendia o tempo. Guiado pela sabedoria milenar de Gaia, Kratos recebeu sua primeira diretriz: encontrar as irmãs do destino. A Ilha da Criação, o santuário etéreo onde as irmãs Laquesis, Atropos e Cloto teciam e cortavam os fios da existência, tornou-se o próximo objetivo de Kratos. O poder dessas enigmáticas entidades era supremo, a capacidade de manipular o tempo e reescrever o próprio passado, uma prerrogativa que Kratos agora cobiçava com uma ferocidade inigualável. Ele vislumbrava a possibilidade de retornar ao exato momento de sua morte pelas mãos de Zeus, desfazendo a traição e reescrevendo o desfecho. Mas essa busca por um poder tão imenso era apenas o primeiro passo de uma rebelião muito maior. A verdadeira manifestação desta nova aliança se concretizaria quando Kratos, após confrontar e subjugar as Irmãs do Destino, se apossou do tear do destino. Com o poder do tempo em suas mãos, o fantasma de Esparta não buscou apenas sua própria salvação, mas a libertação de seus aliados. Em um ato de suprema audácia, ele usou o artefato para resgatar os titãs do passado, tirando-os de sua prisão eterna no Tártaro e trazendo-os para o presente. Cronos, Atlas, o oceano, as forças primordiais que uma vez desafiaram o Olimpo foram reunidas sob a bandeira de Kratos, o seu novo líder. A ascensão furiosa ao Monte Olimpo, com Kratos à frente de uma horda de titãs enfurecidos, não era apenas a vingança de um homem, mas a retomada de uma guerra antiga, a promessa de um apocalipse forjado pela união da fúria mortal e o poder primordial. O palco estava montado para o confronto final, um embate que decidiria o destino dos deuses e o futuro do próprio mundo. No limiar de sua nova vingança, Kratos iniciou uma nova e perigosa jornada, desta vez para um lugar místico e de poder incomensurável, a Ilha da Criação. Guiado pela Titã Gaia que o resgatara do submundo, o deus da guerra agora tinha um objetivo claro e singular: encontrar as Irmãs do Destino. Essas três entidades, Laquesis, Atropos e Cloto, detinham o controle sobre o passado, o presente e o futuro, um poder que Kratos buscava para reescrever sua própria história. A ilha era um labirinto de desafios, com armadilhas e criaturas mitológicas projetadas para testar a vontade dos mortais. Mas Kratos não era um mero mortal. Sua fúria e determinação superavam qualquer obstáculo. A cada passo, a paisagem da ilha se transformava, refletindo as provações que ele deveria superar para alcançar seu objetivo. Ele escalou montanhas flutuantes, navegou por mares tempestuosos e lutou contra guardiões lendários, tudo em nome de seu plano de vingança. Sua busca era motivada por uma única e poderosa ideia: o poder do tempo. Kratos sabia que, se conseguisse controlar o tempo, poderia retornar ao momento de sua traição nas mãos de Zeus. Seu plano era simples, mas audacioso. Ele reverteria os eventos, evitaria sua morte e, assim, mudaria o destino que parecia ter sido selado para ele. Essa jornada, portanto, não era apenas uma busca por poder, mas uma tentativa desesperada de subverter a ordem natural do universo. Kratos acreditava que as Irmãs do Destino eram a chave para sua vingança final. Ele não as via como divindades a serem adoradas.
mas como ferramentas a serem usadas, obstáculos a serem superados em sua busca por justiça. Sua determinação em encontrá-las demonstrava o quanto ele estava disposto a ir, o quão profundamente seu ódio por Zeus e pelo Olimpo havia se enraizado. A busca por essas entidades se tornou para Kratos a manifestação de seu poder, de sua vontade indomável de não aceitar um destino imposto por outros. O caminho para as Irmãs do Destino era uma tapeçaria tecida com desespero e uma determinação férrea. A Ilha da Criação, com suas paisagens distorcidas e enigmas temporais, era o palco derradeiro para Kratos. Ali onde o próprio fluxo do tempo era maleável, ele confrontaria as entidades que regiam cada instante da existência. Laquesis, a tecelã do nascimento. Atropos, a indomável que cortava o fio da vida. E Cloto, a fiandeira do destino. Nenhuma barreira, nenhum guardião havia conseguido deter o fantasma de Esparta, e nem mesmo as senhoras do destino, com sua sabedoria ancestral e seu poder sobre o porvir, conseguiriam desviar o espartano de seu curso fatal. As irmãs, conscientes da ameaça iminente que Kratos representava para a Ordem do Olimpo e para seus próprios desígnios, opuseram-lhe resistência com a fúria e a astúcia de 1000 eras. Elas manipularam os fios do tempo e do espaço, tentando aprisionar o guerreiro em loops infinitos, conjurando visões e espectros de seu passado, revivendo as dores que o assombravam. No entanto, o ódio de Kratos era um escudo impenetrável contra tais artimanhas. Com uma violência impiedosa e uma engenhosidade brutal, ele as caçou, uma por uma. Laquesis sucumbiu à sua força esmagadora. Atropos foi desfeita em meio às linhas temporais que tentava controlar, e a gigantesca e complacente Cloto, a mais antiga e grandiosa, foi esmagada e derrubada. Kratos havia quebrado o próprio curso do destino para forjar o seu. Com as Irmãs do Destino aniquiladas, o lendário Tear do Destino estava ao alcance de Kratos, uma máquina cósmica que detinha o poder de reescrever a história. Sem hesitação, Kratos o ativou, seu olhar fixo em um único objetivo: retornar ao momento exato de sua traição nas mãos de Zeus. Ele não buscava apenas reverter seu próprio fim, mas sim confrontar o rei dos deuses no ápice de sua perfídia. O tempo se dobrou à sua vontade e Kratos se viu novamente no campo de batalha, diante do colosso de Rhodes, com Zeus brandindo a lâmina do Olimpo contra ele. No instante crucial, enquanto a lâmina fatal de Zeus perfurava o peito do Kratos do passado, um evento inimaginável ocorreu. Atena, a deusa da sabedoria, interveio, sacrificando-se para salvar Zeus. Seu ato chocante e inesperado revelou uma verdade ainda mais devastadora. Kratos era, de fato, filho de Zeus. Atena, em seus últimos suspiros, explicou a Zeus. Temia a repetição do ciclo ancestral de patricídio, uma maldição que assombrava o Olimpo desde sua fundação. Mas a tragédia não terminava ali. Zeus, em sua paranoia, também havia destruído Esparta, a última âncora de Kratos com sua humanidade, o derradeiro resquício de sua pátria mortal. Essa revelação foi o golpe final, incendiando uma fúria que transcendeu a vingança pessoal. Kratos, indiferente à sua linhagem ou ao destino dos deuses, declarou um juramento apocalíptico: se todo o Olimpo me negar minha vingança, então todo o Olimpo morrerá. Com o poder do Tear do Destino, ele viajou no tempo para resgatar os titãs do passado, liderando-os em uma ascensão furiosa e inquestionável ao Monte Olimpo, transformando sua busca pessoal em uma guerra total. O espartano, agora portador do poder que dobra o próprio fluxo da existência, não vacilou. Tendo confrontado e silenciado as 3 Irmãs do Destino, Laquesis, Atropos e Cloto, Kratos empunhava o Tear do Destino, uma máquina de incalculável poder, capaz de reescrever as tapeçarias do passado. Não era mera curiosidade que o movia, mas uma vingança tão profunda que o compeliria a desafiar a ordem temporal. Se o destino podia ser alterado, ele o faria. Se o tempo podia ser rebobinado, ele retornaria ao momento exato em que a traição de Zeus selou seu fado. Com um rugido primal que ecoou através das eras,
Kratos forçou as engrenagens do tempo a girarem para trás. Seu alvo era o instante mais doloroso de sua vida recente. A punhalada traiçoeira da lâmina do Olimpo, desferida por seu próprio pai, Zeus, enquanto ele jazia enfraquecido após a batalha com o Colosso de Rhodes. A cena se desenrolou novamente, mas desta vez, Kratos não seria uma vítima. Ele irrompeu no cenário da sua própria morte, um fantasma de fúria e ressentimento, pronto para reescrever o desfecho. No momento em que a lâmina de Kratos estava prestes a cravar no coração de Zeus, um vulto inesperado e veloz se interpôs. Atena, em um ato que chocou a todos, se sacrificou para salvar o rei do Olimpo. A lâmina, que deveria encerrar a vida de Zeus, cravou fundo em sua carne, e a deusa da sabedoria caiu, mortalmente ferida, diante dos olhos perplexos de Kratos. Seu sacrifício, no entanto, não era um ato de amor ou lealdade cega, mas a manifestação de um segredo que ela havia guardado por séculos. Com seu último suspiro, Atena revelou a Kratos a verdade mais chocante de sua existência. Ela confessou que não o fez por Zeus, mas porque temia que o ciclo de patricídio se repetisse. Kratos era, de fato, o filho de Zeus. A revelação explicou a paranoia de Zeus, seu medo ancestral de que seu próprio filho o depusesse, assim como ele havia feito com seu pai, Cronos. O ódio de Zeus, que parecia ser apenas uma resposta à fúria de Kratos, era, na verdade, um medo arraigado de ver sua própria história se repetindo. A vida de Kratos, cheia de dor e traição, havia sido moldada pelo terror de seu próprio pai. O golpe de Atena, que a matara, foi também a estocada final para a humanidade de Kratos. A revelação de sua paternidade transformou sua vingança em um ato pessoal e íntimo de ódio. O homem que ele mais odiava no mundo, o responsável por suas dores e sofrimentos, era seu próprio progenitor. A dor da traição de Zeus, agora, era o resultado de uma maldição ancestral. O sacrifício de Atena, que deveria salvar Zeus, apenas selou o destino de ambos. Ela morreu para proteger o segredo que, ao ser revelado, apenas aprofundou a fúria de Kratos. Ele se tornou o filho que Zeus tanto temia. A profecia que os deuses tentaram evitar se cumpriu, não porque Kratos a escolheu, mas porque ela foi imposta a ele. E com essa nova e perturbadora verdade, a guerra de Kratos não era mais apenas contra o Olimpo, mas contra o próprio ciclo que o criou. Aquela revelação, um trovão em meio ao caos, desvendou o segredo mais sombrio do Olimpo. Kratos não era apenas um guerreiro mortal, nem um deus qualquer. Ele era um filho de Zeus. A implicação era aterradora, mergulhada na maldição ancestral que assombrava o panteão. Cronos havia devorado seus filhos por medo de ser deposto. Zeus havia deposto Cronos e, por sua vez, temia que Kratos fizesse o mesmo. Era um ciclo vicioso de patricídio, uma profecia autorrealizável que, a cada geração, consumia seus próprios. Zeus, com sua própria história de usurpador, via em Kratos não um aliado, mas uma ameaça, o espelho distorcido de seu próprio passado violento. O medo de ser deposto, a paranoia incutida em seu trono divino, o levara a tentar eliminar o próprio filho. Zeus, não contente em tentar destruí-lo pessoalmente, havia desferido um golpe devastador contra o que Kratos ainda considerava seu lar, sua identidade, sua própria fundação, Esparta. A gloriosa cidade-estado, berço de guerreiros lendários, o último elo tangível com sua humanidade, havia sido reduzida a escombros pela ira do pai dos deuses. Esparta era mais que um reino, era a essência da identidade de Kratos. Era o lugar onde sua ferocidade foi forjada, onde sua honra, por mais corrompida, ainda residia. A visão de sua cidade em ruínas, destruída por aquele que era seu progenitor, significava o fim de sua paciência, o estilhaçar de suas últimas amarras com qualquer forma de paz ou redenção pessoal. Não havia mais para onde voltar. Não havia mais um lar para defender, nem uma memória distante de glória a preservar. Zeus não apenas havia roubado sua família, sua paz e sua chance de perdão, mas agora aniquilara o próprio solo de sua existência, apagando qualquer vestígio de seu passado que não fosse dor e fúria. Este
foi o golpe final, a traição suprema que transformou a vingança pessoal de Kratos em uma cruzada apocalíptica contra todo e qualquer deus olímpico. Qualquer restia de dúvida ou hesitação se dissipou em uma neblina de ódio puro. A revelação da destruição de sua terra natal, o último elo com sua humanidade, o derradeiro refúgio de sua identidade mortal e guerreira, foi o golpe final, o ponto de não retorno. Esparta, a cidade que forjou o fantasma, jazia em ruínas, um testemunho silencioso da tirania divina e da extensão do terror de Zeus. Não era mais apenas a perda de sua família, a traição de Ares ou a falha dos deuses em conceder-lhe paz. Agora, era a aniquilação de tudo o que ele havia conhecido, um vazio existencial que clamava por um único e avassalador propósito. A vingança de Kratos transmutou-se. De um desejo ardente de punir aqueles que o traíram pessoalmente, ela ascendeu a uma cruzada apocalíptica, um juramento de guerra contra toda a hierarquia divina. Com os olhos fixos na coroa de Zeus, mas sua fúria abrangendo cada divindade que havia consentido, ignorado ou contribuído para seu sofrimento, Kratos bradou uma promessa que congelaria o coração do Olimpo. Se todo o Olimpo me negar minha vingança, então todo o Olimpo morrerá. Não era mais um mortal desafiando um deus, nem um deus menor buscando reparação. Era a personificação da fúria primordial, o arauto da destruição. Indiferente à sua própria linhagem, à paternidade que um dia poderia ter significado honra, Kratos usou o tear do destino, o artefato supremo de manipulação do tempo e da realidade. Não para voltar e alterar o passado em seu próprio benefício, egoísta, mas para arrancar do fluxo temporal os titãs, os antigos inimigos dos deuses, os gigantes aprisionados que guardavam uma sede de vingança tão profunda quanto a sua. Gaia e seus irmãos, libertos de seu tormento no Tártaro, emergiram do abismo temporal, não como meros aliados, mas como instrumentos em uma sinfonia de ruína orquestrada pelo novo arauto da calamidade. Liderando essas forças ancestrais e monumentais, Kratos apontou para o pináculo, para o berço dos deuses que o haviam condenado, jurando que nenhum trono ficaria de pé, nenhuma divindade seria poupada. O Monte Olimpo, antes fortaleza inexpugnável, se tornaria o altar de sua purificação através do fogo e do sangue. Com o tear do destino em seu poder, uma ferramenta forjada para reescrever a tapeçaria do tempo, Kratos olhou para trás, para as eras esquecidas, para os gigantes aprisionados sob o Monte Olimpo. Ele não buscaria aliados entre os deuses, nem pactos com mortais. Sua aliança seria com as primordiais, forças da destruição. Em um ato de suprema audácia e poder, o fantasma de Esparta manipulou as linhas do tempo, rasgando o véu que separava o presente do passado. Um por um, os titãs, Cronos, Gaia, Tifão e muitos outros, outrora acorrentados ou exilados, foram arrancados de seu tormento, transportados para o momento presente, para se unirem ao seu novo e inesperado líder. O cenário estava armado para o Armagedon. Do fundo do abismo, um exército colossal e ancestral emergiu. Gigantes de rocha e fogo, montanhas de carne e fúria, subiam as encostas do Monte Olimpo, com Kratos, o deus da guerra recém-coroado e destronado, à frente. Empoleirado no ombro de Gaia, a própria terra, ele era uma figura de ódio concentrado, uma minúscula semente de destruição em um mar de poder titânico. Os céus estremeciam com o rugido dos titãs e o troar dos passos que faziam a montanha tremer. Não era uma batalha, mas a execução de uma sentença, o acerto de contas final por séculos de tirania e sofrimento. O Olimpo, outrora símbolo de poder inabalável, veria sua queda derradeira. O ápice do ódio. O clímax da vingança estava iminente. Kratos, o autoproclamado deus da guerra, liderava a colossal horda de titãs em um assalto furioso contra as alturas sagradas do Monte Olimpo. As fundações dos céus estremeciam sob o peso de sua fúria conjunta, uma força primordial liberada das profundezas do tempo. Com Gaia, a mãe primordial, sustentando-o sobre sua forma imensa, Kratos ascendeu, seus olhos ardendo com o propósito singular
de confrontar Zeus, o arquiteto de sua interminável dor. A batalha irrompeu com um rugido que abalou a criação, o choque do poder divino ecoando pelos reinos celestiais. Kratos, impulsionado por sua ira e pela força dos titãs ancestrais, lançou-se contra o rei dos deuses, convicto de que este seria o golpe final e decisivo. Intenção. Com um movimento cruel e repentino, a colossal mão que outrora oferecera salvação, agora o empurrava para o lado, uma mera inconveniência em seu próprio e grandioso plano. A traição foi absoluta, um choque sísmico muito maior do que qualquer golpe de Zeus. Kratos, descartado como um mero peão na antiga guerra dos titãs, despencou das alturas vertiginosas do Olimpo, seu corpo caindo através do éter, destinado, mais uma vez, aos abismos mais profundos do submundo. Em si mesma, uma brutal descida da graça que o despojou não apenas de sua posição física, mas também de seu poder divino. Aterrissando nas paisagens desoladas do domínio de Hades, o deus da guerra encontrou-se vulnerável, diminuído, uma sombra de seu outrora formidável eu. A raiva permanecia, uma brasa ardente em sua alma, mas os meios para executá-la pareciam ter desaparecido, engolidos pela escuridão sufocante do reino dos mortos. Ele estava novamente sozinho, abandonado, aparentemente à mercê do destino. Embora sereno, carregava uma aura de gravidade e propósito. Ela não oferecia consolo nem compaixão, mas um caminho, uma diretriz fria e calculada para a aniquilação definitiva do Olimpo. Ela se apresentava como uma guia, uma voz incorpórea que sussurrava segredos do poder supremo. Chama mística. Era a chave primordial para desvendar o segredo final da derrota de Zeus, a fonte de um poder indizível. Kratos, embora cético e assombrado por suas passadas interações com a deusa, compreendia a lógica implacável que subjazia às suas palavras. A chama não era meramente um fogo divino, mas um selo, uma barreira que protegia o próprio coração do poder de Zeus e a essência da caixa de Pandora, revelando-se assim como o derradeiro obstáculo entre sua vingança e o rei dos deuses. Sua aparição e suas instruções não eram um sinal de perdão ou reconciliação, mas sim um desdobramento implacável de eventos que Kratos, ironicamente, havia posto em movimento. Atena, em sua nova existência superior, via a conclusão do ciclo olímpico como inevitável e guiava Kratos para um destino que ambos, à sua maneira, desejavam cumprir. O fantasma de Esparta, com a orientação espectral da deusa da sabedoria, erguia-se novamente do submundo, impulsionado por uma nova e aterradora missão. Coração do Olimpo, a fúria de Kratos não era mais uma emoção, mas uma força da natureza. Após a traição de Gaia, sua jornada se tornou um caminho de aniquilação pessoal. Ele não estava mais em guerra. Ele estava em uma caçada brutal e metódica, com um único objetivo: a erradicação de cada divindade que se opusesse a ele. A cada passo, Kratos subia as montanhas sagradas com a determinação de um predador, eliminando um deus após o outro em uma sucessão implacável de violência. Foi uma litania de morte. Ele rastreou Poseidon e, em uma batalha furiosa, o aniquilou no cume do Olimpo. Em seguida, desceu ao submundo para confrontar Hades, o senhor dos mortos, arrancando sua própria alma com as garras do caos. Ele perseguiu Hélio, o deus do sol, e o esmagou sob seus pés em um ato de vingança fria. A cada deus que caía, Kratos se tornava mais violento e mais implacável. Confronto brutal. Ele subjugou Hércules, seu meio-irmão, em uma luta épica, esmagando-o com os próprios punhos. Kratos também enfrentou sua irmã, Hera, matando-a sem remorso. A cada vitória, sua sede de vingança se aprofundava e a lista de seus inimigos diminuía. Brutal, era o prelúdio para o confronto final com Zeus, uma batalha inevitável que encerraria o ciclo de vingança de uma vez por todas. Destruição sem precedentes. Errantes e espectros vingativos ascenderam à superfície, permeando a atmosfera com um lamento eterno, assombrando os vivos e obscurecendo ainda mais a esperança. A fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos desfez-se, e o terror dos abismos emergiu, tangível e avassalador. Guiar e aquecer, a vida definhava, e as sombras se alongavam pressagiando um fim sombrio. Intrínseca.
A caixa de Pandora, outrora aberta por Kratos em seu primeiro ato de fúria cega, não havia apenas liberado os males sobre a humanidade, mas também havia corrompido os próprios deuses olímpicos. Suas divindades, que se julgavam imaculadas, foram infectadas, e suas falhas latentes foram amplificadas, tornando-os mais cruéis, mais egoístas, mais tiranos. Assim, a vingança pessoal de Kratos, alimentada por um sofrimento indizível, transmutou-se em um furacão cego de destruição, onde não havia distinção entre culpados e inocentes. A Grécia, berço de civilização e glória, tornou-se o palco de seu próprio apocalipse, uma paisagem de ruínas e desespero, pagando o preço mais alto pela ira de um homem e pela decadência de seus deuses. Desesperado ato de busca por poder divino, não se limitou a libertar os males sobre a humanidade. Seus vapores venenosos, sua essência corruptora, ascenderam ao Olimpo, insinuando-se nas almas dos próprios deuses. Eles, os soberanos, os intocáveis, foram infectados pelas pragas que outrora deveriam conter e selar. Uma verdade terrível começou a desdobrar-se. Os males da caixa de Pandora haviam permeado a divindade, maculando os corações e mentes dos deuses olímpicos. De perfeição e ordem para o mundo, tornaram-se progressivamente receptáculos das piores falhas humanas. Inveja, ira, ciúme, medo e uma sede insaciável por controle. Suas decisões, já arbitrárias, tornaram-se ainda mais manchadas por esses vícios recém-libertados, transformando o Olimpo de um bastião de poder em um ninho de intrigas e depravação moral. Essa revelação chocante não apenas explicou a irracionalidade crescente de suas ações, a paranoia opressora de Zeus, a crueldade implacável de Poseidon, a vaidade cega de Hélio, mas também expôs uma verdade inquietante. A natureza do poder divino, em sua essência, era falha e vulnerável à contaminação. Não eram os deuses perfeitos que se pretendiam ser, mas seres magnificados em suas imperfeições, agora exacerbadas pelos males liberados da caixa. Busca por uma redenção ilusória, transformou-se em um cataclisma indiscriminado. Ele não mais distinguia entre os verdadeiramente culpados por seu sofrimento e aqueles que eram meros peões, ou que haviam sido igualmente corrompidos pelos mesmos males que agora os dominavam. Cada golpe de suas lâminas do caos não apenas ceifava uma vida divina, mas também desfazia um fragmento da ordem que restava no mundo. O Olimpo, em sua profunda decadência moral, não conseguia perceber que, ao invés de controlar o fantasma de Esparta, havia semeado os males que agora se voltavam contra eles, amplificados pela dor incalculável de Kratos. Uma erupção vulcânica que consumiu tudo em seu caminho. Deuses imortais pagaram o preço dessa escalada de fúria, onde a corrupção divina e a sede de retribuição se entrelaçaram em um abraço mortal, resultando na ruína total de um mundo que jazia, agora, à beira do abismo. A caixa de Pandora, portanto, não foi apenas um recipiente de infortúnios. Foi o catalisador que revelou a podridão oculta do Olimpo e desencadeou seu apocalíptico fim. Acessível apenas por uma chave de carne e osso, uma criação singular de Hefesto, a jovem Pandora, indelével de sua própria filha, Calíope. Naqueles olhos jovens, Kratos viu um reflexo do que ele havia perdido, do que ele havia destruído. Proteger Pandora tornou-se, por um breve instante, uma prioridade que rivalizava com a própria vingança, um conflito interno que rasgava sua alma brutalizada. Para a caixa, Kratos, apesar de seu objetivo final, viu-se dilacerado. A relutância em permitir o sacrifício dela era palpável, um grito silencioso de sua humanidade remanescente. Olimpo, que guardava a lendária caixa de Pandora, exigia um preço final. Escuridão e a caixa de Pandora agora acessível. Caixa representava veio a um custo insuportável, um sacrifício que ele nunca esqueceria. Introspecção, a mente de Kratos foi forçada a uma jornada que superava qualquer batalha física. Perdido, e não apenas a raiva do que havia sido tirado dele. Foi nesse momento de vulnerabilidade que ele começou a se perdoar pelos pecados que o assombraram por tanto tempo. De auto-perdão e a força de sua vontade de transcender a vingança.
reescrever seu próprio destino. Monte Olimpo, já em ruínas pelos cataclismos desencadeados, estremeceu sob o impacto de seu confronto. Alianças forjadas pela vingança. Contudo, Kratos, em uma reviravolta brutal, não hesitou. Com uma determinação fria e impiedosa, ele se voltou contra sua antiga aliada, desferindo um golpe devastador que a despedaçou, pondo um fim definitivo à sua existência e à sua traição. O chão, que antes fora seu corpo, agora era apenas rocha inerte. Transfigurou-se, atacando em sua forma astral uma manifestação de pura energia e luz. Kratos foi arrastado para uma paisagem etérea, não um lugar físico, mas sim os recantos mais profundos de sua própria mente. Ali, nas sombras de sua consciência, ele foi forçado a revisitar os horrores de seu passado. As visões agonizantes de Lisandra, sua esposa, e Calíope, sua filha, figuras que haviam sido a fonte incessante de seu tormento. Visões de Pandora, a jovem que lhe oferecera uma nova esperança e um laço inusitado de afeto, uniram-se às de sua família perdida. Foi ali, nesse abismo de autoexame e pesar, que Kratos, impulsionado pela clareza trazida por Pandora, Calíope e Lisandra, confrontou e finalmente perdoou a si mesmo pelos pecados que o assombravam. Não foi um perdão concedido por deuses ou titãs, mas uma absolvição interna, forjada na fornalha da dor e da aceitação. Nesse momento de epifania, a verdade se revelou. A esperança, o verdadeiro poder contido na lendária caixa de Pandora, não estava em um artefato externo, mas havia sido imbuída em seu próprio ser, no momento em que ele a abrira pela primeira vez, há tanto tempo. Esmagadora por sua perda, somada à fúria que o consumia ao ouvir Zeus zombar de suas falhas e de sua impotência, não o levou à destruição final, mas a uma introspecção forçada, um mergulho abissal em seu próprio ser. Profundezas de sua psique, reencontrou os fantasmas de seu passado. Pandora, cujo sacrifício ecoava a inocência, Calíope, sua filha amada, e Lisandra, sua esposa, cujas mortes o perseguiam por décadas. Não eram acusações, mas lembranças vívidas, a manifestação do arrependimento que há tanto tempo suprimira. Dentro, para a raiz de sua dor. E nas visões daquelas que amou e perdeu, ele encontrou não o julgamento final, mas o caminho para a libertação. Através de um auto-perdão tortuoso, um reconhecimento de sua própria humanidade ferida, Kratos começou a desatar os nós de culpa que o aprisionavam. Ele não se desculpou com os deuses, mas consigo mesmo, por ter permitido que sua dor o consumisse, por ter se tornado um monstro em busca de absolvição externa. Verdade mais profunda se revelou. A esperança, o poder que se pensava contido na caixa de Pandora, não era um artefato, mas uma essência. Ela não estava na caixa vazia, mas havia sido imbuída em Kratos quando ele a abriu pela primeira vez. Uma centelha divina de resiliência e propósito que se aninhara em seu coração, sufocada pela fúria. A esperança não era algo a ser conquistado ou roubado. Era algo a ser aceito, nutrido, uma chama inextinguível dentro de seu próprio espírito. Ela era a força para transcender a vingança, para ser mais do que apenas o destruidor, de mero ódio, mas de resolução inabalável. O confronto final com Zeus não seria apenas uma batalha física, mas o choque de um legado de tirania contra a manifestação de uma nova era. E o destino do Olimpo estava selado nas mãos do fantasma de Esparta, agora renascido. Gaia, a titã primordial que um dia o havia salvo do submundo, emergiu mais uma vez, recuperada de sua queda no Monte Olimpo. Sua intenção era clara. Em sua cegueira por vingança e poder, Gaia buscava eliminar tanto Kratos quanto Zeus, considerando-os meros peões em sua própria ascensão ao domínio, destruindo a titã que um dia o havia resgatado. Este ato, sombrio e definitivo, solidificou ainda mais seu isolamento, tornando sua determinação ainda mais singular. Não havia mais aliados, apenas o objetivo final. Através de reinos mortais ou divinos, mas nas profundezas de sua própria mente atormentada. Lá, nas câmaras escuras de sua consciência, as visões de seu passado o assombravam, mas desta vez, a luz de Pandora, de sua filha Calíope e de sua esposa Lisandra, o guiou. Existência.
inatingível. Foi nesse abismo de sua alma que a verdade se revelou em toda a sua magnitude. A esperança, o verdadeiro e mais potente poder da caixa de Pandora, não havia sido perdida ou dissipada, mas sim imbuída nele no momento em que a abriu pela primeira vez. Ela residia ali, latente, esperando ser despertada. Era uma arma para ser empunhada, mas uma essência que o preenchia, dissipando as últimas sombras da culpa. Diante de um Zeus exausto e enfraquecido, o fantasma de Esparta desferiu o golpe final. Não com a lâmina do Olimpo, mas com a fúria bruta de suas próprias mãos, com o peso de milênios de dor, traição e sofrimento. Em um confronto visceral e indomável, Kratos espancou Zeus, o pai de todos os deuses, o regente do Olimpo, até a morte. O ciclo de tirania e patricídio, que por eras havia assombrado o panteão grego, foi finalmente quebrado. O Olimpo, antes o símbolo de poder inabalável, ruía, seus pilares agora apenas ecos de uma glória perdida. O deus da guerra havia cumprido sua vingança, encerrando, para sempre, o reinado dos deuses. Morte de cada divindade havia desencadeado catástrofes inimagináveis. Os oceanos em fúria de Poseidon engoliram vastas terras. A escuridão eterna de Hélio mergulhou o planeta em sombras perpétuas. As pragas de Hermes asfixiaram a vida, e as almas do submundo, libertadas pela queda de Hades, vagavam sem descanso, atormentando os vivos. A civilização, tal como era conhecida, desintegrava-se, um testemunho silencioso do preço da vingança cega. Uma figura etérea emergiu dos escombros. Atena, transfigurada, ascendeu a uma forma superior de existência, seu semblante revelando um propósito renovado e imponente. Ela se aproximou de Kratos, o arauto da destruição olímpica, com uma exigência implacável: o poder da esperança. Atena, em sua nova sabedoria divina, pretendia empunhar essa força para reconstruir a Grécia, para forjar uma nova era sob seu próprio domínio, controlando o destino de um mundo sem deuses, mas ainda necessitado de uma humanidade. Uma onda de luz e energia espiritual emanou dele, permeando o mundo, concedendo à civilização grega a chance de se reerguer, livre da tirania e da manipulação divina. Celestiais. Sua vingança, um apocalipse devastador, culminou em um resultado paradoxalmente positivo para aqueles que haviam sido meros peões no jogo dos deuses. Kratos, o destruidor, havia se tornado um salvador, não pela dominação, mas pela erradicação da opressão. Reinos gelados da mitologia nórdica, buscando não mais vingança, mas uma nova vida. Ali, longe dos ecos da fúria olímpica, ele se empenharia em um caminho de redenção, vivendo como um homem, como um pai, com a sombra dos deuses gregos finalmente em seu passado. A verdadeira vitória, afinal, não residira na aniquilação, mas na superação da própria natureza vingativa, na descoberta de que a força maior repousa no perdão a si mesmo e na capacidade de dar. Do panteão olímpico, a outrora gloriosa Grécia mergulhou em um abismo de caos apocalíptico. Cada deus caído desencadeou uma catástrofe global. Inundações engoliam cidades, a escuridão cobria os céus e pragas ceifavam vidas, transformando as terras em um deserto desolado. A vingança de Kratos, cega em sua fúria, varreu tudo, deixando um mundo em ruínas, onde a distinção entre culpa e inocência se perdeu na destruição. Da esperança que Kratos liberara, ela visava remodelar a Grécia sob seu domínio divino. Mas Kratos, marcado pela traição e dor, recusou-se a confiar novamente nos deuses. Ele não entregaria a última fagulha de salvação a divindades tão falhas. Em um ato de autonomia suprema, cravou a lâmina do Olimpo em seu próprio corpo. Um sacrifício paradoxal. O arauto da destruição tornando-se o catalisador da libertação. Kratos, o servo e inimigo, finalmente se tornou um salvador. Ao negar a esperança a Atena, ele rompeu o ciclo ancestral de dependência divina, capacitando a humanidade a forjar seu próprio destino, livre da tirania dos céus. A vingança, que parecia consumar apenas a ruína, deu à luz um amanhecer inusitado. Fantasma de Esparta não havia sido ceifado. Ele sobreviveu.
Em sua busca por um novo começo, arrastou-se para longe da Grécia desolada, para o norte gelado, para os reinos da mitologia nórdica. Ali, procuraria uma nova vida, longe das sombras do Olimpo, da fúria implacável, de sua identidade de deus da guerra. Buscaria redenção como homem, como pai, com a vingança contra os deuses gregos relegada ao passado. Justificada que pareça, nunca concede a paz almejada. Kratos, após abater o último de seus opressores, encontrou-se vazio, sem nada além de mais destruição em seu rastro. A verdadeira vitória não reside na aniquilação do inimigo, mas na transcendência do ódio, no ato de perdoar a si mesmo e de dar, em vez de apenas tomar e destruir. A redenção de Kratos começou, não quando ele se tornou o deus da guerra, mas quando ele se recusou a ser apenas isso e escolheu finalmente ser algo mais. Uma lição eterna ecoa das ruínas do Olimpo. A libertação genuína não se encontra no fim da vingança, mas no início de um novo caminho, onde a esperança renasce das cinzas da destruição.